O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas: como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. Amém. Podemos sentar um pouquinho, somente alguns instantes, para lembrar algumas coisas que ontem nós conversamos na homilia, na reflexão de ontem à noite, que estava, todos os batizandos, todos os familiares e padrinhos, e também para toda a comunidade, que somos chamados a fazer parte da família de Deus, da família de Cristo, da família do Senhor, e participar de sua família, participar com Ele como irmãos e irmãs que somos, Quem são minha mãe e meus irmãos? Quem faz a vontade de Deus. Então é de fato realizando a sua vontade, realizando o seu projeto de amor, que nós vamos então alcançar toda esta graça e redenção que nós proclamamos no Salmo responsorial. Fazendo a vontade de Deus, nós vamos alcançar toda a graça, toda a redenção. Nós então vamos estar como um vigia que espera pela aurora, como diz no Salmo, acolhendo a presença de Deus nas nossas vidas. E cada uma dessas crianças e o jovem vão receber esse sinal de Deus, que vão buscar cultivar na vida deles, mas não vão fazer sozinhos, vão fazer com a ajuda dos pais e dos padrinhos, que se comprometeram a dar esse passo de fé. Nós vimos aqui na segunda carta de São Paulo aos Coríntios: sustentados pelo mesmo espírito de fé, o qual nos dá aquela certeza e aquela convicção de dizer: eu creio, eu espero firmemente. Esta convicção de fé é algo interior. As coisas externas, vai dizer São Paulo, essas coisas passam, são passageiras, mas aquilo que é interior, aquilo que Deus fala ao nosso coração é permanente, é a voz de Deus, é para sempre.
Então é isso, esse homem interior que cada um de nós precisamos cuidar. E cada um desses batizandos que agora vão, passar pela água do batismo, devem cultivar esse homem interior, esse ser interior, com a ajuda dos seus pais e padrinhos, para que possam dar os passos depois da primeira comunhão, da crisma e tantos passos pela vida que não vão fazer sozinhos também, porque fazem com Deus. Todos nós não estamos sozinhos, Deus está conosco. Por isso, nós, como homens e mulheres, cristãos e cristãs, filhos e filhas de Deus, devemos nos afastar de tudo aquilo que nos afasta de Deus, de tudo aquilo que é mal. E nós vimos na primeira leitura, lá no início, na criação, o mal já estava lá. É vontade de Deus? Não é, mas estava a serpente que enganou, que fez então aquela proposta de enganação. E todos os nomes que nós podemos dar ao mal: o enganador, o adversário, o caluniador, o divisor. Por isso esses nomes que nós temos inclusive nas Sagradas Escrituras: Satanás, Diabo, Belzebu. Mas em nome de Deus, quando nós seguimos o caminho do Pai, o caminho de Deus, não estamos confusos, não estamos equivocados, não estaremos enganados, porque estamos com Deus. E mesmo aquelas pessoas daquele tempo ainda também tinham alguma confusão, e Jesus estava lá para esclarecer. Jesus clareou o coração deles, que a sua presença é presença salvadora, é presença que vence o mal. Vocês viram o que nós fizemos no início da missa? Nós fizemos e pedimos a Deus, com a imposição das mãos, a proteção de todas essas crianças e esse jovem de todo o mal. A presença de Deus, de Jesus, é presença que nos livra do mal, que nos afasta, da serpente, nos afasta de todo mal. Então não poderia Jesus estar falando em nome de Belzebu, como aqui no Evangelho algumas pessoas pensavam. E muito menos Jesus poderia estar, como que fora de si, como até alguns familiares, algumas pessoas próximas da família pensavam que Jesus estava fora de si, meio falando coisas sem sentido. Não, Jesus estava falando em nome do Pai, com uma autoridade que foi dada pelo Pai. E por isso, quando depois também ele vai falar lá em relação a ter sido dito que ele estava falando em nome de um espírito mau, então ele diz: quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Esse é um pecado maior, não reconhecer a Deus, blasfemar contra o próprio Espírito de Deus, como na sociedade hoje nós vemos, quanta blasfêmia contra Deus, quanta indiferença contra a fé, quanta indiferença contra a vida de Deus, a vida divina, a vida cristã. Mas nós estamos aqui e vamos perseverar sempre mais unidos nesta fé, nesta convicção que São Paulo nos convida para continuar, e mais ainda muito felizes como comunidade cristã. Ontem nós vimos a alegria da comunidade também de receber 5 novos membros do povo de Deus, Todos nós somos membros do povo de Deus e eles vão fazer parte agora, Nos alegramos com as famílias, nos alegramos com as crianças, nos alegramos com a equipe da Pastoral do Batismo, que tem feito um esforço, essa semana principalmente, e vocês também de terem acolhido em casa, dentro de uma proposta que é a proposta da igreja, que é uma exigência, como eu falei para eles ontem, não é uma exigência da gente de ir na casa, é uma exigência da igreja para a gente de ir às casas das famílias. É uma igreja que está em saída. Então é necessário que nós cumpramos esse mandato que o próprio Jesus pediu:
Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o mandato de Jesus. Em primeiro lugar, quem pediu, quem nos enviou em missão foi Jesus. Então, nós, em nome da Trindade Santa, nós evangelizamos e batizamos. Buscamos batizar para então tê-los como mais novos membros, filhos e filhas de Deus na alegria do Senhor. Então, parabéns à Pastoral do Batismo, à comunidade que está dando esses passos também de uma melhor preparação para o batismo, para que com toda a igreja, com toda a diocese, não é só a nossa paróquia que está aprimorando, toda a igreja, para que possamos fazer o melhor por todos os filhos e filhas de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.